Fala, irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, vocês devem ter visto o último vídeo. Estava com bastante energia, agora eu já estou um pouco mais calmo. Mas então, hoje eu trarei para vocês dois salmos excelentes e mais algumas palavras que o Espírito Santo trouxe. Então, a princípio, o que eu gostaria de falar? Gostaria de falar para vocês em relação ao seguinte. Eu posso aqui vir e apontar para vocês sobre, como eu já falei no último vídeo, sobre idolatria, sobre fornicação, sobre diversos tipos de pecados e de engano. Mas o mais importante, meus irmãos, é que nós examinemos a nós mesmos, cada um examine o seu próprio coração, pergunte a Deus pelo que você ainda pode melhorar, se santificar, né? E peça para você desenvolver o verdadeiro amor por Ele, verdadeira sede e fome de buscá-lo, para você se arrepender genuinamente de seus pecados, porque nossa carne, nós por nós mesmos não temos essa capacidade, mas se você pede ao Criador, em sua maravilhosa graça, Ele permite que o Espírito Santo mesmo gere o verdadeiro arrependimento em você, a verdadeira mudança. Então é isso que eu gostaria de recomendar, porque eu posso ficar aqui falando dos pecados, dos tipos de pecados, mas no final muitos ficam julgando uns aos outros, apontando os erros dos outros, mas a gente tem que examinar nós mesmos, certo? Então vamos lá, eu vou lendo aqui os dois salmos e o que o Espírito Santo me demonstrar aqui eu falo para vocês. Então, um salmo de Asaf para o cantor mor, de Jedutum. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade. Acabou-se já a promessa de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, a minha enfermidade é esta, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Criador. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande quanto o nosso Deus? O Criador dos céus e da terra, quem fez o mar, abaixo do mar, no abismo, quem fez todos os animais, todas as plantas, tudo, toda a física, toda a perfeição desse mundo. Quem faz os trovões, os tornados, os mares. Esse é o Criador. Quem faz os anjos celestiais. Nossa, é um Deus muito poderoso. Isso porque o que nós conhecemos hoje em dia não é nada comparado ao que existia antigamente. As árvores gigantescas, que nós só temos resquícios hoje em dia. Nossa, tem muitas coisas gigantes. Tem muitas coisas que são consideradas aí, por alguns como gnose, mas que são verdades da história perdida do mundo. Então, assim, se for realmente ver as criaturas que o Pai criou e que estão descritas em Jó aqui, o Leviatã, o Behemoth, assim, o Criador é muito grandioso, nós temos que temê-lo mesmo, porque Ele é um Deus maravilhoso que nos ama, isso é verdade, mas ao mesmo tempo Ele não é um Deus bobo, não é um Deus que aceita ser escarnecido e que em breve derramará sua ira sobre essa terra. Tudo o que Ele estava fazendo até agora é nos provar, como se prova a prata, como se afina o ouro, e separar os bodes das ovelhas.
Mas em breve, meus irmãos, a ceifa já está pronta para ser colhida. Em breve, o Pai derramará sua ira nessa terra. E glória a Deus por isso. Agora, em relação a se uma parte pequena da igreja se será retirada da terra, eu não tenho certeza. Para mim faz sentido, inclusive devido aos milhares de testemunhos que nós temos aí no mundo inteiro de pessoas sonhando com arrebatamento, pessoas servos de Deus mesmo. Então, eu, por influência de outras pessoas, achava que isso era uma heresia. Mas não é possível tantas pessoas terem sonhos assim realistas, sonho que as pessoas não esquecem, experiências com Deus. Não é possível, não é sonho que vem do inimigo, sonho de Deus mesmo. Pessoas que jejuam, que são obedientes a Deus. Então, eu estou crendo no pré-tribulacionismo e falo mesmo, tá? Não tenho vergonha de falar. E respeito quem tem opinião diferente também, mas eu estou aqui demonstrando aqui minha opinião. Agora, uma coisa é verdadeira, nós não podemos misturar as coisas. A igreja da Filadélfia vai estar na tribulação, porque é uma das 7 igrejas da tribulação. E também, que mais? Os 144 mil também são da tribulação, certo? Então, a igreja arrebatada seria outra coisa, entendeu? Seria, segundo algumas pessoas, a noiva de Cristo. Desta forma, a noiva não seria a igreja inteira, tá? Seria aqueles que são mortos em Cristo e os que estão se santificando, buscando, que seriam arrebatados. E eu pessoalmente já vi dezenas, tá? Mas existem milhões no mundo inteiro de testemunhos disso. De pessoas de verdade falando que, vendo o arrebatamento, alguns sonhos as pessoas são arrebatadas junto, outras não, para Deus, enfim, mostra para elas, entendeu? Para elas se arrependerem mesmo. E aí o que acontece? Essas pessoas, quando elas estão subindo, elas vêm lá do céu, começa a cair a ira de Deus, começa o tsunami, começa a bater os carros, cair os aviões. Desculpa ter errado aqui o português, não ter falado no plural, tá? Mas vamos lá. Então eu realmente creio nesses testemunhos, tá? Se vocês derem uma pesquisada aí, vocês vão ver também. Eu não creio que seja heresia, tá? Mas nós temos que estar bem cuidadosos, estar preparados para morrer por Cristo. Isso é fato também. E o Criador faz o que Ele quiser. O que eu não gosto é de bater o martelo, limitar o Criador a uma coisa, quando, na verdade, o Criador pode sim, se Ele quiser fazer isso, e eu creio nisso, tá? Então, deixa eu finalizar aqui. Então, assim, quem é Deus tão grande como o nosso Deus, nosso Criador? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. E, atualmente, no caso, os gentios também, né, que foram remidos através da graça de Deus. Mas a salvação vem dos judeus. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Ou seja, os pensamentos do Criador e os feitos dele não são os nossos pensamentos e nem os nossos caminhos. Assim como o céu está nas alturas, assim os pensamentos do Criador são muito mais profundos e inescrutáveis. Então nós não devemos nem limitar o Pai e nem, como algumas pessoas têm coragem de fazer, mas aí são pessoas normalmente de fora da igreja, né? Ou pelo menos da verdadeira igreja. Coragem de ficar limitando o Criador, por exemplo, questionar a predestinação. Isso sim não dá para questionar. A predestinação é um fato bíblico. Questionar a predestinação e falar que Deus é mau se Ele predestina alguns. Então, assim, nós não podemos. Isso é uma blasfêmia tão grande, sabe?
e todos daremos conta das nossas palavras. Então, falar que o Criador é mau, né? Um vaso, um mero vaso, a gente não entende a glória do Criador, os pensamentos dele, ficar questionando ele dessa forma, entendeu? Blasfemando, é uma coisa assim muito perigosa de se fazer. Então, guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Ou seja, um salmo mais histórico, né? Mas que sempre a gente pode absorver coisas desses salmos. Como já chegou aos 10 minutos, vou finalizar o vídeo por aqui. Próximo vídeo vai ser curtinho, vou aproveitar acho que para postar uns shorts dos Salmos 112, Salmo 112. Então que o Pai vos abençoe grandemente. Deixe seu gostei, seus comentários, compartilhem o vídeo e que a graça e a paz do Criador estejam sempre com vocês. Amém, irmãos?